Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje, a Naviéticos fará uma viagem, eu diria, objetiva, para não dizer obsessiva. Porque é com muita objetividade que nós aqui do Éticos vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, pouco abordado, e falar onde começa, onde termina, né, a admiração e começa a obsessão. Onde esse transtorno pode chegar, quais as consequências, que malefícios pode trazer, né? Como essa questão também é vista diante da palavra de Deus, a gente vai trazer esse contexto aqui para vocês também. Então, assim, seria como eu disse, uma viagem objetiva para não dizer obsessiva. Mas dentro desse universo da obsessão, tem muitas coisas, tem muitas ramificações, muitas formas de abordagem, e são essas formas de abordagem que nós vamos tratar esta noite. E para esse desafio, né, eu tenho aqui o auxílio do meu copiloto. Não é mais topetudo, mas o cabelo voltou a crescer, o cabelo se regenerou. Renato Costa. Renato, boa noite, tudo bem? Como que você está? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético. Sejam muito bem-vindos a essa viagem obsessiva, objetiva, né? Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, né? E nos ajudem aí a fazer desta viagem aí alcançar grandes distâncias, né? Não é topetudo, agora é bigodudo. É bigodudo, né? É bigodudo. Bom, a nossa obsessão desta noite é levar o conteúdo de qualidade até vocês, atualizar vocês pensadores sobre essas reflexões que abordaremos essa noite. É um tema bem específico, porque trata-se de uma mutação, né? Toda admiração excessiva, tudo em excesso, na verdade não faz muito bem, não faz bem, né? Temos que fazer as coisas sempre com moderação, conforme a própria palavra fala lá em Eclesiastes. A obsessão, ela é um sentimento que cresce, ele se desenvolve, ele se ramifica, né? Ele se alastra ali na vida do indivíduo e vira uma coisa compulsiva. Isso tem acontecido em várias áreas aí que a gente vai observar hoje à noite. Vamos começar com uma matéria que está viralizada aí nas redes sociais, que fala sobre a atriz Paola Oliveira. Dispensa apresentações. Paola Oliveira, né, ela uma grande atriz, que já fez vários papéis de destaque na nossa telenovela, né? Filmes também, acho que no cinema também ela fez alguma coisa. Não cheguei a ver não, mas deve ter alguma coisa, né? Cara, tô por fora do cinema também tô. nacional. Cinema nacional eu também tô um pouquinho por fora. Mas enfim, na telenovela ela manda bem. E recentemente tem ali, olha, caso Paulo Oliveira. Psicólogo aponta quando a admiração de fã se torna obsessão. O Renato vai subir um pouquinho a tela pra gente ler o contexto para ver do que se trata. Olha lá, a atriz Paola Oliveira denunciou recentemente uma fã por ameaça e perseguição. A mulher trabalhava como figurante na Globo, admitiu ter passado dos limites ao tentar contato com a famosa. Segundo o psicólogo Yuri Buzin, esse tipo de atitude acontece quando o admirador começa a criar distorções em relação ao admirado, né? Ao Notícias da TV, o especialista em neurociência dos comportamentos exemplifica quando o carinho de fã deixa de ser algo inocente e se torna motivo de preocupação, né? Tivemos o caso, por exemplo, do assassinato do ex-Beatle, do John Lennon. Ele foi morto por um fã, né? Na plena praça pública. Uhum. E foi um exemplo que a gente tem aí, talvez, desse transtorno obsessivo, Obsessão, né? De obsessão. Uhum. O fã, né, dizia que Lennon, ele não vivia o que ele pregava, cantava nas canções. Então este foi o motivo, o estopim para que este fã, né, tirasse a vida do nosso grande John Lennon.
Ah, sim. Mas você vê que sempre tem caminha essa- muita admiração com a obsessão, né, Renato? Ela pode ter aí um. Tem muita tietagem, aquela coisa que a gente. Ah, A com essa idolatria questão, também, né? sim, né? Os Tudo isso são. haters, né? É, Paparazzi, essas paparazzi. Você lembra coisas. da morte da princesa Diana? Sim, Também é. foi uma É coisa uma que, questão que né? tá ligada aí, né? Quando o objeto da obsessão é uma pessoa, né? Existe esse fator de perseguição, né? De a pessoa ficar ali atrás, né? Obcecada, né? Querendo Sim. saber, seguir os passos, né? Você pode citar um exemplo bíblico pra gente aqui? Aconteceu o quê? A Bíblia relata acontecimentos que já estão lá atrás. Já dizia Salomão que não tem nada de novo debaixo do sol, né? Existe alguma Ah, sim, né? situação assim na Bíblia? Existe. É, a gente já citou aqui algumas vezes, né? Essa dupla dinâmica aí, Sim. Saul e Davi. Saul e Davi? É, é, Saul, né? Ele começou, né? Com uma admiração ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, até começa ali, né? Que Saul, né, manteve Davi ali consigo como amigo, né? Também Davi se tornou o melhor amigo do filho de Saul, né, o Jonathan, Ok. né? Mas a partir de um certo momento ali, a gente vê no versículo 7, diz assim: As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Ah, você foi Então, estopim, tava aí, então. então aquele sentimento, né, de admiração começou a se tornar uma inveja, né? Tá. E a partir daí, o espírito maligno Tomou. tomou posse de Saul, começou a atormentá-lo, como a gente já falou aqui várias vezes, Sim, né? verdade. O espírito que atormentava Saul, a inveja foi o estopim, né? Foi a brecha que o mal precisava Para causar essa obsessão em Saul. para desviar a vida de Saul, né? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com as brechas que a gente dá, porque o mal ele não tem pressa, né? Ele vai ali devagarzinho, você abre uma brecha, aí você se acostuma com aquilo, aí Sim. aquilo vai crescendo, né? Às vezes, né? Um simples ato ali que às vezes a gente fala assim, ah, não tem nada demais, é só hoje. E aquilo ali acaba se tornando um vício às vezes, né? Que também é um Sim. transtorno obsessivo, né? Muitas A pessoas gente têm tem o. até aquele famoso transtorno obsessivo compulsivo. Tem, muitas pessoas têm. O camarada vai lá, fecha a porta, e aí ele volta, sai de casa e volta lá, Pra ver se a porta tava tá fechada. fechada. Mas até uma vez, a gente ainda pode dizer que é razoável. Eu mesmo já fiz isso. Uhum. Mas você ir, voltar, ir, voltar e voltar, porque parece que quando tá muito agravante, a pessoa tem. Não consegue nem sair de Ela, casa, não, né? ela não tem ela perde a memória da última ação que ela fez. Então aquela começa a ser uma coisa repetitiva. E é muito comum também a gente ver as mulheres ter isso com a limpeza, né? A pessoa que quer É tudo uma limpo, obsessão, fica ali limpando, limpando, limpando. Sim, tem Tem sim. muito disso também, né? Na própria pandemia, a gente viu muita gente passando álcool demais na mão, né? Sim, por causa da Por causa pandemia, da né? pandemia. Tipo, Passava dali 5 minutos, passava de novo com medo, né? O medo também é um gatilho, né? para Pra obsessão. obsessão, É, né? Então, tipo, exatamente, bem a citado. pessoa fica ali, né? Acuada, Assim como tem a questão da perseguição, né? Então sim, é um medo, né? Da pessoa estar sendo perseguida, de alguma sim, coisa ruim, né? Ou a exatamente. pessoa passa por um trauma, não pode ver um motoboy que acha que vai acontecer uma coisa ruim, É verdade. vai ser assaltado, né? Tipo, Ora, acaba por falar sendo. nisso, um grande abraço aí aos motoboys, nossos pensadores aí, salvaram a pátria durante a pandemia, nós enfrentando as doenças aí, os vírus, para poder entregar as coisas para as pessoas, uma vez que ninguém podia sair de casa, né? E muitos sofrem, né? Muito trabalhador sofre preconceito porque tem aqueles caras que assaltam de moto, né?
E aí as pessoas acabam, o cara que é trabalhador, que tá ali, acaba levando a má fama. Até inclusive esses entregadores mesmo, né? Muitos oportunistas acabam se disfarçando de entregador, né? Põe aquela mochilinha do iFood lá Pra pra dizer que assaltar as pessoas. não, tem muito disso, com certeza tem Então muito. Tem muito. acaba, né? Os bons acabam pagando pelos maus. Mais uma vez a gente tem um exemplo disso aí, né? Infelizmente, né? Um péssimo exemplo. Mas a gente pode dar um exemplo aqui de uma obsessão tem um filme que mostra, relata muito bem isso, quando a pessoa tem a mania de se sentir perseguida, né? Você acabou de falar sobre Sim. Saul e Davi, Saul perseguindo Davi, mas nas telinhas também nós temos um filme, Renato, que chama-se Distúrbio, um Ah, filme de sim. 2018, muito bacana, e neste filme ele exemplifica ali uma, uma mulher que teve um passado, uma experiência ruim com um ex-namorado, né? E ela desenvolveu essa obsessão de estar sentindo, e pode se dizer que ela se sentia observada, perseguida em todos os lugares, né? Isso atrapalhou muito a vida dela, porque ela perdia empregos, né? Tinha que ficar saindo de um lugar para outro, até que ela foi para uma clínica, e nesta clínica ela ficou aprisionada nessa clínica e achava Acabou que, ficando pior do que tava, né? exatamente, ela achava que ela estava sendo perseguida lá. Então, eu acredito que potencializou demais isso lá, né? Muitos filmes mostram esse tipo de comportamento, né? De Sim, quando a pessoa é internada na clínica, parece que fica pior, né? Não sei se é os medicamentos, né? é. Tipo, O universo também que tá ali, né? Aquela esfera ali. fica enclausurada ali, né? Não vê nada, né? Aquilo acaba Sim, potencializando a neura da com pessoa, né? certeza. Em vez Potencialmente, de você dispersar, né? sim. Distrair a pessoa, né, com coisas novas, né? Acaba você põe a pessoa num quarto sozinha, olhando para a parede, ela começa a pensar mais no problema do que no e Exatamente. desviar a atenção dela do problema. Exatamente, verdade, bem dito. Bom, vamos citar mais um exemplo aqui, que é um exemplo até que não sei se está sendo discutido aí, talvez na Agenda 2030 aí. Provavelmente sim, né? Da ONU. Mas a ONU tem lançou, lançou recentemente aí uma observação de que o mundo está ficando obcecado pela riqueza, né, Renato? Pela economia. O Renato está trazendo para a gente aqui, olha, a matéria aí, Aham. e fala o seguinte: obsessão por riqueza está fomentando a ansiedade e a depressão, afirma o relator especial da ONU. Tá ali. Vamos subir um pouquinho a matéria para a gente ler um pouquinho mais aí, né, Renato? Aí a gente sabe, né, que Olha lá, fala que a obsessão com o crescimento da economia está causando, né, uma pandemia de saúde mental que afeta desproporcionalmente as pessoas mais pobres. A conclusão é do relator especial da ONU sobre pobreza e direitos humanos, o autor do relatório Economia do Burnout, Pobreza e Saúde Mental. Ele chama-se Oliver de Schutter. Para ele, a busca desenfreada pelo aumento do produto interno bruto, PIB, gera escolhas políticas que tornam a sociedade mais desiguais. Faz sentido, mas como a gente sabe, acabei de falar da agenda da ONU aqui 2030, muitas coisas são tramadas por trás das cortinas. Não é, Renato? Este assim, a gente comentário sabe que pareceu um pouco estranho quando nós lemos a matéria. a Porque, gente por que a sabe que preocupação o da ONU com essas questões? Né? a gente sabe que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? E realmente as pessoas acabam buscando na prosperidade financeira, né, um alívio para suas dores, né? Sim, E a agenda se permite, né, se
se aproveita disso, né? Para estabelecer aí a questão principal do socialismo, né? É ter uma renda básica mundial, a renda universal mundial. Sim, Então outro assunto muito você não bom. precisa se preocupar com o dinheiro. O governo vai te dar um auxílio para você, não vai ficar pobre, Sim, né? Então, é assim, as pessoas, né, acabam se preocupando em prosperar, em ter uma casa, em ter um carro, em ter uma vida, né? E é natural, né? Mas a palavra diz, né? Se o passarinho que, né? Ele não andeis ansioso com coisa alguma, né? não tem onde morar e Deus dá, né? Um lugar para ele morar, o alimento para ele não precisa, né, trabalhar pelo seu alimento. Os lírios do campo se vestem, né? Não precisa se preocupar com a roupa que vai vestir, Sim. né? Quem dirá nós, né? Então a gente tem que ter a fé de que a provisão vem de Deus, né? Ele nunca vai desamparar a gente. A gente não precisa estar preocupado com o que vai comer amanhã, o que vai vestir amanhã, Agora, né? já que você tocou nesse O assunto, trabalho vai vir, a pessoa vai conquistar o que ela tiver que conquistar de acordo com o plano de Deus, né? Ele sabe os planos que tem para nós, né? E são sim. planos de bem, né? Então a gente tem que confiar e buscar na vontade de Deus executar o propósito de cada um, né? Que gatilho você pode Propósito de dizer, Deus. Renato, que desencadeia uma obsessão, biblicamente falando? Será que é alguma concupiscência da carne, alguma coisa ligada ao homem? Sim, O que sim. pode desenvolver? A palavra diz ali, se a gente for pegar ali próprio na primeira carta de João, capítulo 2, Ah, vou ler aqui. grande apóstolo João. No capítulo 2, no versículo 15, diz assim: Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é aquela velha história de você amar as coisas passageiras e abrir mão daquilo que é eterno, né? Sim. Então, o mundo traz a cobiça da carne, né? Os desejos carnais, a ostentação de bens, né? Tudo isso gera Você ter dinheiro, uma obsessão na isso pessoa, gera né? uma obsessão, né? Traz vícios, né? A nossa carne, ela nunca vai. A única coisa que nos completa, né? É Deus. Aquele Sacia vazio que a realmente, gente né? sente. Então a pessoa fica ali numa busca de que ela precisa completar aquele vazio, precisa completar aquele vazio. Mas as coisas do mundo não preenchem, então ela fica obcecada. Ela quer mais, ela quer mais. Nada é suficiente para preencher isso. A única Sim. coisa que preenche é o Espírito Santo, né? Então isso torna a pessoa ansiosa, depressiva, porque ela Obsessivo. nunca consegue alcançar aquilo que ela deseja. Ou por mais que ela alcance o que ela deseja, aquilo não satisfaz, ela deseja mais, aí ela alcança tudo aquilo e depois muda para outra coisa, né? Sim, sim, Não, sim. não tem fim, não tem fim. Bom, vamos dar um exemplo aqui de obsessão. Falaremos de um filme chamado Cisne Negro. Lembra desse filme? Sim, com a Natalie Portman. Exatamente, Bom. um filme muito bom, um filme de 2010. Acho que, se eu não me engano, eu assisti no cinema esse filme, É em mesmo? bons tempos. Fala um pouquinho desse filme pra gente, Renato, enquanto você vai soltando o trailer dele aí. Uhum. Então, a Natalie Portman, né, é uma bailarina ali, e aí tem a questão ali, né, do famoso balé ali do cisne, né? Sim, Só que aí existe uma competição ali, vamos dizer assim, né? Entre uma outra bailarina e tal, e aí elas têm uma relação ali meio conturbada, ela acha que, né? Fica aquela obsessão, qual que é a melhor bailarina, qual que vai ser a principal ali. Então, tipo, tem toda essa obsessão em ser a melhor bailarina, ser o destaque sim. da companhia ali de balé. Então
trata um pouco disso, né? A A questão competitividade ali, da né? Excessiva, né? competitividade, né? A obsessão por ser o Me melhor, lembrou da por história ser do Macron. O Macron, ele era obcecado pela professora dele também, né? Que lecionou para ele acabou se apaixonando por ela também, né? a questão sexual também é uma questão que traz obsessão, né? A gente Sim. tem aí, né, pessoas que ficam viciadas em pornografia, em sexo, né? Até causa a questão de, né, que traz os maníacos sexuais, né, que causam aí, estupram as pessoas na rua. Tem tudo isso, é um transtorno obsessivo também, né? Tem uma. Se Causa. puxar, tem um histórico. Então tudo isso faz parte aí também dos frutos da carne, né? Eu acho que Lá em toda. Gálatas 5 fala, né, do fruto da carne, né? E do fruto do espírito, né? É como a gente falou, acho que vem Então, tudo daí. Vem tudo de sim, uma concupiscência, né, da carne, né? sim, é o amor pelas coisas do mundo, né? Sim, sim. Bom, vamos analisar mais uma matéria aqui e fala o seguinte: sobre a obsessão letal. As pessoas têm. É um tipo de obsessão letal, né? As pessoas têm uma preocupação excessiva com a beleza, os cuidados, Sim. no sentido de que torna uma obsessão a pessoa buscar a aparência perfeita, né? A beleza perfeita. E a questão do envelhecimento, até que a gente falou na É nossa última verdade. viagem, né? Exatamente, tem tudo As a ver. pessoas não querem envelhecer, querem ter uma aparência sempre jovem, né? É. Então fala o seguinte: Acaba se tornando uma obsessão a também. fonte aí do jornal Metrópole fala obsessão letal. Busca por corpo perfeito, forma viciados em procedimentos e picaretagens da medicina, porque tem muito As mal pessoas se profissional. aproveitam, né? Como tem uma grande demanda, né, desse tipo de procedimento, Sim, aí começam a surgir aqueles caras que não entendem muito do assunto, mas querem quer ganhar ganhar dinheiro? dinheiro em cima disso. Pega as pessoas aí que pagam fazem a qualquer custo, né? É porque não é Ou barato. não tem dinheiro, acha lá uma oferta aqui, vou fazer o procedimento, né? Não é E barato. acabam aí, né? Você vê questões aí de silicone, né? A pessoa vai pôr silicone, o cara põe uma outra coisa lá no Uma coisa lugar, industrial ali, né? né? E aí dá rejeição, Sim. né? A própria questão acho que ácido hialurônico, botox, essas substâncias aí, e tem que ter uma técnica, né? Tem que ter a substância correta, né? Para se aplicar. E aí a pessoa vai lá, que tá na promoção, né? Acha É. que não vai ter. Não Tô me vai lembrando da ter. Gretchen aqui. Desculpa, Gretchen, mas tô lembrando dela porque ela tem duas obsessões ali. Uma é em casar, É, que acho que ela já tá, não sei qual casamento que é, se é o sétimo ou sim, oitavo acho que tem uma casamento. competição ali, ela e o Fábio Júnior, né? Tem. Eu acho que o Fábio Júnior já Parou um pouco. aposentou a chuteira, né? E também nos procedimentos plásticos aí, a Gretchen também Sim, sim. É, porque daí uma coisa puxa a outra, tá né? ranqueando ali. Negócio faz um negócio e fica mal feito. Aí, vamos consertar. Nossa, consertar o quê? Quanto mais mexe, mais fede, né? Nossa. Bom, mas é um tipo, sim, de obsessão que a Obsessão, gente tem né? visto. As pessoas vão tendo esses comportamentos cada vez mais Sim, e a rede social assiduamente. também, ela estimula isso, né? Ela dá uma falsa Porque as pessoas imagem de perfeição, ficam né? se comparando, né? Na Com rede as social outras tudo é perfeito. pessoas. Lá, põe um filtro e tal, e não sei o quê. Nossa, tá todo mundo bonito, eu tô feio. Como que eu vou aparecer e tal, não sei o quê. É verdade, exatamente. Então, acabam Quem levando diria? a pessoa. Eu lembrei dos âncoras, não sei qual foi, não sei se foi o Cid Moreira ou se foi Sérgio Chapelin, algum desses aí, né? Que chegou a apresentar lá o Jornal Nacional de bermuda, cara. Tava o terno, normal, igual a gente tá aqui, né? Mas ele tava de bermuda por baixo, chinelão, entendeu? Ah, Aí que você nem a olha, gente. que nem a gente aqui. Vocês pensam que aqui é tudo fake, ó, tudo fake. Muito bem.
Só troca a camiseta. Só troca a camiseta, né? Não dá pra trocar a cara, né? Se desse pra trocar a cara, a gente virava um Fábio Júnior aí. Mas não dá. Muito bem, pessoal. Salvo aí essas pessoas que têm essa compulsão por buscar, né, sempre a perfeição, né, Renato? Ah, sim. A gente percebe que nossa, minha garganta não tá boa, mas aqui tudo é ao vivo e a cores. A gente entende que isso tem lá um gatilho, que uma coisa que não foi bem tratada lá atrás, não foi abordada com uma seriedade. Isso vai crescendo, crescendo e vira um malefício, que é a obsessão. Como a gente falou, vem de algum trauma, né? Alguma coisa que... Exato, vem de algum trauma, exatamente, vem de algum trauma. Bom, nos cinemas também, a gente vê um filme chamado Whiplash, que é de 2014. É isso mesmo, 2014. 2014, um filme um pouco sim. mais antigo aí, Sim. mas fala também, você pode dar maiores informações sobre esse filme? Sim, a questão da perfeição, né? De você ser o melhor, né? O melhor... No caso aí, Era baterista, no caso, baterista, né? No caso aí, o rapaz, ele tocava bateria, e aí ele tinha uma obsessão ali, né? Obsessão em ser o melhor. Ele pega lá um professor também que... Coitado dos vizinhos, hein? Que era meio rígido, assim, né? Tinha uns... Como é que se diz? Uns métodos meio ríspidos, né? De tratar. Às vezes humilhava os alunos e tudo mais. Sim. E aí a gente vê o quanto ele se dedicava ali, né? Pra ser o melhor. É uma coisa meio desumana até, né? E acaba... Exigindo, né? Exigindo demais da pessoa, né? Tem treinadores que levam aí o atleta aí à exaustão, né? Até a lesões físicas por conta de tentar superar, né? Se auto-superar. Sim. Mas aí já vira uma obsessão também. O sacrifício, né? A gente tem que tomar cuidado ali, né? No balé mesmo, a gente tava falando do cisne negro aqui, mas no balé sim, a coloca perfeição, né? aquela sapatilha que eu não sei o nome. Sim. Mas aquilo machuca o pé num grau, principalmente quando tá começando ali. E você tem que manter o sorriso e o equilíbrio ao mesmo tempo. Então, assim, não é fácil. E o movimento exato, né? Certinho, na posição correta. Não, exatamente. Tem todo uma problemática ali, né? Da pessoa acertar ali o movimento e repetir aquilo até ficar perfeito, né? Então a gente sabe que perfeito só existe um, né? Que é Jesus, né? Então, lógico, a gente tem que buscar nele a perfeição, né? Mas mesmo assim a gente sempre vai ser pecador, né? Sempre vai ser falho. A gente nunca vai alcançar. Mas somente nele que a gente consegue encontrar, né? E isso acaba se tornando a idolatria, né? De você buscar alguma coisa obsessivamente, né? A gente chega nesse ponto aí. Bom, Renato, traz pra gente mais um versículo bíblico que a gente pode ter esse amparo no sentido de que a obsessão não faz bem, né? Tudo que é em excesso, infelizmente, complica as coisas, né? Então, eu diria assim, até que a gente falou da questão da perseguição, né? E Jesus era perseguido, né? Pelos fariseus, Jesus era né? muito perseguido pelos fariseus. Então, lá em João, no evangelho escrito por João, no capítulo 15, tem, né? Mostra um pouco disso. Eles questionavam muito Jesus, né? Tentavam pegar ele ali, como se ele tivesse... Tentavam colocá-lo em descrédito. Esta é a grande palavra, né? Sim. Deixa eu lembrar aqui. Tá. Onde que fala da parte que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Aqui o mundo odeia os discípulos. Onde, né, Jesus fala que por ser perseguido, aqueles que o seguem também serão perseguidos. Sim. Até porque o mundo os odeia, né? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia.
Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguem, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Né? Então, assim como, né, os fariseus perseguiam Jesus, De uma forma também, obsessiva, né? sim, como a gente falou da questão, né, das coisas do mundo, né, o amor pelas coisas do mundo, né, afasta de Deus, né, e tudo mais. O mundo odeia aqueles que seguem a Cristo, né, assim como odiaram a Cristo, né. Então os fariseus ali, eles tinham um medo, né, de que Jesus atrapalharia ali, né, o status dele, né, como Messias, né, não era, também muitos não viam como esperavam na figura de Jesus ter o Messias, né, eles Sim. imaginavam um cara que ia mais como Davi, como Moisés, que foi lá, tirou o mundo o povo da escravidão, foi lá e derrotava os exércitos, né? Então eles achavam que havia uma pessoa que destruiria o exército de Roma lá, entraria, viria né, lutaria e tal, Sim. né? E que eles se manteriam no poder, né? Então o grande problema deles é que eles amavam estar no poder, né? Eles eram obcecados pelo Eles, poder. eles amavam o status dele, né? De senhores da lei, né? É. Então eles não conseguiam enxergar, por mais que eles conhecessem ali, né? A palavra, né? Porque o livro de Isaías é muito claro quanto à vinda de Jesus, né? Bem Você específico. lê, se você lê o livro de Isaías, é como você lê o Evangelho. Ele retrata cada passagem ali, né? Exatamente. Com clareza. Cada profecia ali, Jesus cumpre tudo que está escrito no livro de Isaías. Então, um cara que conhecia naquela época a palavra, não tinha como não ver As evidências. as evidências de que ele era o Messias, né? Era uma forma de perseguição, uma obsessão. Mas lógico que sem isso ele não poderia cumprir o propósito dele, né? Que era morrer pelos nossos pecados. Então, se não fosse essa cegueira, né, Sim, verdade. espiritual dos fariseus, Jesus não teria ido para a cruz e não teria nos salvado, né? Sim. Então tudo tem um propósito, na Tudo tem um verdade, né? propósito. Então os planos de Deus são perfeitos. Por E isso jamais que- serão frustrados. Exato, né? Então, apesar de, né, o papel de Judas tem, né, Sim. tem um local ali específico, né? Lógico que ele não precisaria ter se suicidado, ele podia ter se arrependido, né? Até no caso de Judas, podemos citar também que tinha ali uma obsessão quanto a entregar Jesus Cristo, né? Judas, ele se empenhou num sentido ali de fazer essa questão de uma forma meio obsessiva mesmo, né? Ele A estava gente determinado a fazer tem isso. estudos que, né, que mostram assim, né, que ele também tinha essa percepção, né, de que Jesus ia desencadear uma revolta ali para que o povo se rebelasse contra o Império Romano. Então ele achou que se ele levasse ao extremo ali, né, Sim, se ele entregasse Jesus, seria um estopim para ele falar assim, opa, agora exatamente. vamos fazer o negócio É onde a gente acontecer. pode dizer que a obsessão cega as pessoas. Sim, e, né, mas isso aí são estudos que dizem, né? A gente não tem como saber exatamente qual era a motivação real de Sim, Judas, né? sim, sim. A gente sabe que o mal estava ali Por trás, né? conduzindo as Conduzindo. ações dele, né? E isso nos lembra que nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? A gente não pode culpar ele. Ele tinha que cumprir o papel dele. Mas a gente, quando, né, vê que o mal age, né, através das pessoas, a gente tem que orar por aquela pessoa, para que ela reconheça, se arrependa Sim. e, né, se liberte, né, da ação do mal, né? Bom, esperemos que tenhamos sido aqui bem objetivos quanto a essa questão, para mostrar como que a questão de você ser obsessivo, se tornar obsessivo, melhor dizendo, né? Ter uma admiração por alguém, por algo, e daí desencadear uma obsessão. Isso é uma coisa carnal, tem aí, o Renato explorou bem aí as primícias dessa questão, né? Rastrear aí
a origem, os gatilhos que levam a admiração a virar uma obsessão. Findamos por aqui, Renato. Trouxemos algumas matérias que Exatamente. mostram, né, com evidência aí, a prática dessas ações e exemplos bíblicos também. Bom, foi uma viagem bem objetiva, para não Exatamente. dizer obsessiva, Renato. E se tivermos que ser obcecados, que sejamos obcecados por Jesus Cristo, né? É isso Ele aí, é o bem centro de nossas vidas, né? Paulo mesmo diz alguma coisa assim, né? Se eu tiver que me orgulhar, né? Que me orgulhe de seguir a Cristo, eu não lembro exatamente a passagem, mas há uma coisa assim, né? Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem aí. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, deixa aí a sua crítica, sua opinião, sua sugestão, sua, né? A obsessão nos likes, né? É, Aí pode, né? né? Aí pode. O seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Que você possa aí, né? Investigar aí se não há alguma obsessão na sua vida aí, que você possa, que o Senhor possa tratá-la e curá-la, né? Ou libertá-lo, né? E não esqueça aí quem chegou até o final de ouvir aí a musiquinha de encerramento, deixar o seu comentário também, né? E lembrando que sempre, né? Melhor do que sermos céticos é sermos éticos. É isso aí, Fiquem pessoal. com Deus Fiquem e com até a Deus, próxima breve. viagem. Obsessão, não, não, obsessão.